Então vamos começar o primeiro podcast. Uhul. Bom dia, galera! Nem sei por onde começar, na verdade. Bom, vou começar me apresentando, né? Já que eu sou novo aqui, né? Sim. E, aparentemente, talvez ninguém nunca viu o meu rosto, né? Então, sou o El Miyamoto, Mas né? é podcast, ninguém vai ver seu rosto. Tá. Não, mas vai ser em vídeo, né? Sim, então, sim, vai sair posso me em apresentar? vídeo. Pode se obrigado. apresentar. Me fala, galera, beleza? Meu nome é o El Miyamoto e eu vou começar a aparecer pouco a pouco nesse canal aqui, talvez, né? Se der tudo certo. Então vamos ver como vai funcionar esse novo formato aqui que a gente vai tentar Trazer pra vocês. implementar no canal. Sim, a gente está pretendendo pegar algumas notícias que está rodando agora no Japão, trazer para vocês notícias mais voltadas à economia, afinal o canal é sobre finanças no Japão. E o tema de hoje é sobre as novas medidas econômicas, que foi anunciado agora dia 8 de dezembro de 2020. E aí? Eu posso começar já? Tá, que foi divulgada, né, pelo novo governo do Suga, né? Sim, não é que novo governo do Suga, na verdade, né? Quando começou a pandemia, eles já adicionaram algumas medidas econômicas, né? Então teve a primeira, sim. teve a segunda e agora é a terceira. E nessa terceira eles estão com essa estimativa de 73 trilhões e 600 bilhões de ienes. Dinheiro pra caramba, né? Quanto isso dá em zero, hein? É muito zero, hein, galera? E o que vai ser, né? Acho que essa que é a dúvida de todos, né? Para onde vai ser destinado Qual o esses destino 73 desse dinheiro? trilhões de ienes, né? Porque afinal sai uma boa parte sai dos nossos impostos, né? Pra quem paga sai, né? Pra quem não paga não sai. Mas tem que pagar direitinho, gente. Bom, aqui está falando assim que... e eu tô lendo aqui inclusive, né? Estamos com colinha aqui. Estamos com uma cola aqui do jornal da NHK, ó, por isso que vem aquela questão, né? Pagar ou não pagar NHK? Não pode falar esse nome. Eis a questão. Não, mas é uma notícia muito, assim, eu achei que foi a mais completa que eu achei. Eu trouxe aqui pra gente hoje. Esses 73 trilhões de ienes vai ter 3 pilares. Aqui traduzindo ao pé da letra, são medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus. O segundo pilar é a transformação da estrutura econômica em direção ao pós-corona. E o terceiro pilar, que é o que o Ellison não entendeu também, que é a resiliência nacional. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco. E... só eu falo? Você não vai comentar nada? Gente, eu tô sem ajudante aqui que não tá me ajudando. Eles não viram o outro ajudante. Não sei. É o diretor Então, que uma boa parte vai pro coronavírus, a gente sabe, né? Mas o que seria o pós-corona? Boa pergunta. Não, brincadeira, eu vou explicar. Mas vamos primeiro pro corona, então. Sim. O que eles vão fazer, né, com uma boa parte desses 73 trilhões de ienes? Seria a vacinação gratuita? Não? Ainda não. Eu acredito que o destino do orçamento para vacina eles vão colocar no ano de 2021. E não, sim. porque isso daqui são novas medidas econômicas, né? Então, além desse orçamento, ano que vem também vai ter um outro orçamento para outras coisas. Sim. Então esse orçamento aqui seria destinado para Agora. este ano. Isso. Este ano até abril. Isso. Lembrando, até abril, gente. É final de março, né? É final de março, porque o Japão, o ano letivo dele fecha final de março. Então, Letivo não. Letivo não. O ano fiscal japonês ele fecha em final de março, né? Então, isso, abril seria o nosso 2021 no Japão, né? Isso mesmo. Então o ano fecha final de março, né? Então essas novas medidas econômicas são destinadas a 2020, mas não final de dezembro, e sim final de março. Aí, o que vai ser? 1 trilhão 500 bilhões de ienes, que é dinheiro pra caramba também, né? Vai a apoio às instituições médicas. Porque, né, tá aquela questão de leitos, não é só no Brasil, né, que a gente vê bastante notícia do Brasil, mas aqui no Japão também, tá aumentando bastante os casos. Teve até esses dias a notícia que vão começar a fazer haken, né, vão começar a enviar enfermeiras do exército. Sim. Né?
Então, Sim, verdade. não só do exército, né, mas para aqueles locais que tem poucos enfermeiros ou médicos, eles vão tirar de um lugar para enviar para outro. Isso precisa de dinheiro, né? Então, uma boa parte vai para essa questão, para garantir as camas também, né, os leitos. E também vai uma boa parte para apoio às regiões, né, que agora com essa questão do coronavírus, hoje mesmo no jornal falou que a região de Tóquio, Sapporo, Osaka, mas que eles estão pedindo para que diminuam o horário dos bares, restaurantes. Ah, sim, então vai ser destinado para Para ajudar esses esses estabelecimentos locais. que vão ficar, né? Vão ter uma queda no No fluxo de din-din. pessoas. É isso. Então, para ajudar, né, esses locais. Porque senão, se eles não fizerem isso também, é aquela questão também que acontece no Brasil. Eles vão abrir de qualquer jeito, Isso, né? precisa de dinheiro, né? Para comer e pagar as contas, né? Então, para incentivar mesmo, né? Essa é a questão para prevenir a propagação do coronavírus, que daí seria esse valor mais ou menos de 1 trilhão Ah, sim. e 500 bilhões de ienes, né? E o foco deles agora também é o pós-corona, né? Que você perguntou também, né? Mas o que é, o que seria Pós-corona. esse pós-corona? Acho que eu pulei um pouco as partes. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tô atropelando aqui o caminho. Lembrando que eu tô com a cola aqui, mas eu não também. estudei, viu, gente? Eu sou um convidado aqui. Sou convidado aqui para, né, ajudar aqui na gravação. Sim. Não, tá certo, não atropelei nada não. Daí o pós-corona é o seguinte, essa aqui também é uma opinião que eu tenho, né? Não adianta nada o governo só ajudar e não incentivar as empresas que estão tendo queda agora no coronavírus. Mas eles incentivaram com o Go to Toraveiro. Não, sim. Só que isso aqui já a gente chega lá, tá? Sim. Vamos esperar um pouquinho que já a gente chega no Go to Toraveiro, no Go to Travel. Mas o que eu quero falar agora é o seguinte, não adianta nada eles só ajudarem e não ajudarem essas empresas a se adaptarem no novo mundo que a gente está vivenciando agora. Verdade. Lembrando que, como todo mundo sabe, aqui no Japão tem muitos hotéis, onsen, tudo que é tudo muito antigo, né? Bares, restaurantes, lamenhá, para quem gosta de não lamenhá. tem reserva online, por Isso, exemplo. são tudo muito antigo ainda, os donos são senhores, então eles não estão na tecnologia, né, do mundo de hoje. Depois do corona vai mudar muito, né? Sim, essa questão assim mais de digital, né? Tem muitas empresas que ainda não estão no digital. Sim. E não só hotéis, restaurantes, mas empresas assim normais, assim, que na verdade elas já teriam que estar online e não estão. Sim. E com isso perderam um cliente, né? Então, para ajudar essa mudança no sistema da própria empresa, eles estão com um valor mais ou menos de 100 milhões de ienes, a estimativa assim, de orçamento para poder ajudar, né? É tipo um rojokin, né? Tipo uma ajuda, um subsídio mesmo. Fora isso, no Japão a gente tem um banco que é do governo para empresas, né? Que se chama Nippon Seisaku Kinyu Koko. Esse banco ele fornece com juros mais baixos, né? Tanto é que até final do ano eles iam emprestar dinheiro sem juros. Sem juros e sem garantia também, porque normalmente você precisa, né, colocar alguma garantia. Sem garantia, isso é bom, né, gente? Não, mas então, isso é para ajudar, né? Mas agora, assim, para pós-corona também, né? Daí eles estão com orçamento para deixar com juros mais baixos. Pernilongo aqui no inverno, gente. Um mosquitinho. Aí, então eles estão com esse planejamento também. Inclusive, esse de sem juros e sem garantia, o que era até final desse ano, eles vão estender para começo de 2021. Até quando ainda não sabem. Mas vão deixar ainda um bom tempo, né? E a questão também do pós-corona é a questão do digital, que seria o 5G, né? O 5G, e o governo também vai colocar dinheiro ali, né? Eles estão mais ou menos com orçamento de 1 trilhão de ienes no 5G e o 6G. Eles já estão pensando também no 6G. Mas o que influencia isso no pós-corona? A questão digital, para ficar mais rápido tudo.
né? Porque o 5G, bom, é que a gente Mas ainda já é rápido, não, né? já é rápido. Né? Mas é que eu ainda não sei como que Sim. é o 5G, Mas é porque o 5G ele já estava já vindo antes do Sim, Corona, né? sim, Já sim, estava sim. para implementar, então é uma coisa Sim. que já, né? Já tinha. Já tinha e ainda eles estão visando mais pra frente ainda o 6G. E falando dessa questão digital, o governo Suga em si, ele quer melhorar essa questão digital, né? Tanto é que eles vão unificar o My Number com o Hoken, né? O seguro-saúde do Japão. E mais pra frente também vai unificar com a carteira de motorista. Já viu nós na prefeitura lá de novo, hein, povo? Trocando um monte de papel para trocar, para virar tudo um só, né? Sim, mas aí vai ficar tudo em um sistema só, né? Vai facilitar muito, né? Não só a nossa vida, mas também essa questão da fiscalização também, Fica né? mais fácil de achar a galerinha, hein? Sim. Então vai melhorar muito, porém isso custa dinheiro, Sim. né? Porque agora no Japão esse sistema, por exemplo, para saber onde você mora, o quanto de imposto você paga, tudo isso é cada local que administra. Então, sua questão de residência é na prefeitura, a questão de impostos é na Receita, na carteira de motorista, lógico, é na polícia, a questão da seguro-saúde é no seguro-saúde. Então, cada local administra e não tem como ver em um local só todos esses dados, né? Então, para unificar, para o governo também ter um controle melhor. E detalhe, essa questão da prefeitura é realmente cada prefeitura. Então, cada prefeitura tem um sistema fechado, né? Né? Que ninguém tem acesso a outros. Isso, tanto é que quando você vai mudar aqui no Japão, você precisa pedir o Tenshitsu Todoke em uma prefeitura. Verdade, é muito trabalhoso. Para levar para outra daí prefeitura. Você leva para outra prefeitura. Para falar realmente que veio daquela cidade, né? Porque eles não têm acesso a outras cidades, a outra prefeitura de outra cidade. A mesma coisa da Receita também. Quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, por exemplo, eles vão de acordo com onde você morava dia 1º de janeiro. É bem trabalhoso mesmo quando você se muda de um lugar para outro. Então, para facilitar, né, essa questão. E para isso precisa do My Number Card, né, o cartão com foto. E aí que eles também têm essa ajuda do Mainapointo. Né? O Mainapointo, quem acompanha meu canal sabe, é uma campanha do governo agora para você transferir no seu cartão do My Number. Vou deixar o card aqui. Quem tá assistindo pelo YouTube vai ter um cardzinho aí para você clicar depois e ver o que é o Mainapointo. Mas é um estímulo para as pessoas que ainda não têm o cartão com foto, né, o My Number com foto, tirarem o My Number com foto. Sim. E, né, mudando só de assunto rapidinho. Assim está mudando de assunto. Não tem a ver, né? Pode falar. E no Brasil que você chega com o talãozinho de luz para comprovar seu endereço. Aqui ainda eles pedem, né? É verdade. Outros documentos lá no Brasil, como no RG não tem o seu próprio endereço, né? Não consta, você leva seu talãozinho de... O que seria o comprovante de residência, água, luz, né? Isso. Mas por outro lado, no Brasil, por exemplo, aqui nessa questão da Receita, o CPF desde quando eu me conheço por gente, já existe o CPF. Cada pessoa já tem um. SIC? Daí quando já você era já criança era SIC. Agora virou CPF, não esconda a idade. Detalhe, ele é mais novo que eu. Tá, SIC, não sei. Mas enfim, desde quando eu conheço por gente, todo mundo tem um número na Receita, né? Tem uns. É que era SIC antigamente, sim, né? Sim. Então essa questão de, por exemplo, CPF na nota, também seria mais ou menos a ideia do My Number, né? Quando você faz a compra, daí já fica registrado. E falando um pouquinho mais do pós-corona, é uma questão que também está aparecendo bastante no jornal ultimamente, é que até 2050 eles querem eliminar totalmente a eliminação do gás carbônico.
Não só no Japão, né, mas nos países mais, né, desenvolvidos, digamos, né, eles estão com essa meta. Para isso também precisa de dinheiro e para incentivar as empresas também, por exemplo, produzirem carros elétricos, né, então o governo ele vai destinar mais ou menos 2 trilhões de ienes para isso. O governo tinha que destinar pro nosso bolso, para nós poder comprar esse carro elétrico que eles querem, né? Porque, ó. Ah, não, mas vai ter ajuda. Né? Vai. Não, mas em questão isso vai ter ajuda nos impostos de carros novos, né? Ah, sim, mas daí eles aumentam o imposto do nosso carro velho, o que adianta? Pra você trocar de carro, Não, mas e nós, fãs dos carros velhos, como fazem, né? Sim. Ah, então esse seria o segundo pilar do pós-corona, né? E o terceiro pilar, que é essa resiliência nacional, que é um pouquinho difícil de entender, é o seguinte: esse ano teve muitas chuvas fortes aqui no Japão, né? Tanto é que o de Kumamoto, Kyushu é a última ilha do Japão, quer dizer, sem ser Okinawa, né? É a última ilha do Japão. Então aqui em Kyushu teve 77 mortes, né? Isso foi por questão mesmo de falta de conhecimento ali daquela região, de que aquele lugar era perigoso. Então foi falta de fazer uma pesquisa, por exemplo. Falta também do governo conseguir mostrar para as pessoas, por exemplo, quando tiver, por exemplo, na alerta tal, né, que tem alerta 4, 5, vai né? elevando os níveis, né? Isso, Sim. quando tiver tal tipo de alerta, você vai, tem refúgio em tal lugar, então orientar, né? Faltou a orientação. Mas essa questão é meio complicada. Por mais que tenha orientação, todo mundo sabe, a gente que mora aqui no Japão, tem vizinho, nossos vizinhos mesmo tem 75 para cima Sim. só. Então, às vezes não caminha direito, tem problema, né? Não escuta direito, não sabe nem o que tá. Às vezes não tem nem televisão, né? Tem casos assim, né? E às vezes não tem carro, né? Vai sair como? Vai empurrando o carrinho assim, na chuva? Não vai, né? Então, se não tiver ninguém para ajudar, como que vai pro alojamento ou abrigo, né? É verdade. Então é melhor ficar dentro de casa mesmo, sair na chuva aí, andando no carrinho aí, é perigoso. Então, e uma questão que teve também naquela época é que tinha casas que na verdade não poderia nem estar ali. No barranco. No barranco, né? Que são locais que eles sabiam que eram perigosos. Mas daí é questão da prefeitura também fiscalizar, né? Sim, também. Né? Mas para isso precisa de dinheiro. Por exemplo, a prefeitura ela precisa contratar mais pessoas para poder fiscalizar, né? Então, mas um lado bom do Japão também que quando acontece alguma coisa que é falha humana, né, digamos, eles tomam providências rápidas, né? Ano passado também aqui também teve uma chuva muito forte. A gente mora em Saitama. Guma, Toti, inundou agora bastante, né? Porque acontece, choveu muito, os rios não deu conta, eleva e invade a cidade, né? E nisso eles estão, né, fazendo mais dano, os barrancos, se reparar, sempre eles estão concretando para não cair, né? Então, de certa forma, eles tentam melhorar. Não é uma coisa que aconteceu uma tragédia e depois não só fala no jornal, passa 2, 3 meses, todo mundo esquece e até acontecer outra tragédia, né? Eles evitam, né? Uma coisa que eu esqueci de falar também na ajuda pós-corona, eles vão dar mais ajudas pós-corona não, né? Durante a corona, desculpa. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ajudas para pais e mães solteiras. Quando ainda tá determinado direitinho, mas se eu não me engano era 50 mil ienes para o primeiro filho e do segundo filho em diante era 30 mil ienes. Eles já deram essa ajuda uma vez e vão adicionar novamente. Era como se fosse a nossa ajuda dos 100 mil, sabe? Ah, sim, uma vez só eles vão dar. Uma vez só. Mas você quer ter? Isso é certeza? Não, né? isso é certeza que eles vão dar, só não sabe o dia ainda, né? Quando que Mas vão não dar tem essa uma ajuda. data mais ou menos prevista? Não que eu lembro. Pra mim me programar? Como assim? Você vai ficar solteiro? É verdade, é pra pessoa solteira. Como assim? Pensei, que você falou igual a ajuda de 100 mil, pensei que era todo mundo. Ah, sim, só para pais e mães solteiros. Não, pais e mães solteiras. Tanto é que é interessante para quem não sabe, quem chegou no Japão agora mesmo, antes não tinha ajuda para pai solteiro.
Antes era ajuda só para mãe solteira. É que, bom, não sei, mas pelo menos na comunidade brasileira é poucos, né, pais. Sim, sim. Mas aqui, no, assim, eu né, já conheci várias amigas japonesas que os pais são separados e a maioria morava com o pai. Com o pai. É, porque o pai tem uma estrutura financeira sim. melhor do que a mãe, né? Seria mais pela Uhum. Então, realmente, o homem... renda, né? Isso, o homem, ele tendia a ter a renda melhor, né? Hoje em dia já as coisas, né, estão mudando um pouco. Mas, para quem não sabe, pais solteiros também têm direito a esses benefícios. E acho que é mais ou menos isso que, né, estão programando, né? E algumas ajudas que vão se estender agora seria do Go to Toraberu. Fazendo stories uma hora dessa, que é isso? Vamos trabalhar, por favor? Me convidaram aqui pra ser, como diz, espontâneo. Eu falei, não, pode ser espontâneo. Não falaram que era tão sério. Você vai trazer até o terno, né? Então, o Go to Toraberu, ele era para até final de março agora. Para quem não sabe, o Go to Travel é outra campanha do governo. Deixar um card aqui. Para incentivar as pessoas a viajarem, né? E viajarem e se hospedarem nos hotéis. Então, é uma ajuda para quem se hospeda, né? Ou compra viagens através de pacotes turísticos. E isso seria até mês 3. Agora eles vão estender mais ou menos até para o mês 6 do ano que vem. Porém, porém... agora ele tá em pausa, né? Sim, agora está em pausa na região de Tóquio, Sapporo, Osaka e mais algum lugar que agora eu não lembro direito. Lembrando que estamos no mês 12, né? Isso, estamos no mês 12 agora, hoje é dia 15. Dia 15. Esses locais estão em pausa, né? Para pessoas que querem viajar para esses locais não podem ir. E final do ano, do dia 28 até o dia 11, vai ser cancelado para o Japão inteiro. Todo, né? O Suga mesmo falou assim, Shizuka ni osugoshi kudasai. Pra galera, né, final do ano não fica batendo perna aí, porque tá aumentando os casos de corona, Ai, gente, né? tá frio, vamos ficar em casa, né? Passar só com a família mesmo, né? E agora começa a chegar o inverno, chega outro problema que é a influenza, né? Sim, Porque a influenza. não quer dizer que o corona tomou conta que a influenza não vai vir, né? Ela vem todo ano também, né? Tanto é que aqui em casa todo mundo já tomou a vacina, já né? vacinamos todo mundo. E algumas cidades estão dando ajuda para as crianças, idosos, gestantes poderem tomar essa vacina de graça, né? Temos que lembrar todo mundo isso. Aí quando eu falo essas coisas, normalmente vem alguém assim, mas tal cidade vai ter essa ajuda? Gente, pesquisa. O Japão é meio muito grande, né? Japão é muito grande onde... para eu saber qual cidade tem tal ajuda. Então, vai na prefeitura da sua cidade. Essa questão das vacinas é mais fácil você ir no Hoken Center, né? Quem não sabe, Hoken Center é uma instituição da cidade onde trabalha só com essa questão de saúde. Então vai lá, né? Pergunta se tem alguma ajuda para vacina e vamos nos vacinar. E não é assim, é um pouquinho caro, né? Uns 4 mil. Pra quem tem Hoken, né? Se você tiver o Hoken, sai média de 4 mil, né? Quem é Shaiin, normalmente ganha de graça a vacina, né? Sim, Mas quem é por Haken, normalmente no Caixá também cobra em média de 4 mil, né? E se você não tem Hoken, daí é 8, 10 mil, né? Mas dependendo se você pega fácil, não sei como que é, compensa. Eu acho que o Hoken não cobre, por isso que criança também paga. Eu acho, né? Não sei. Não, mas eu acho que se for sem o Hoken é mais caro ainda. Meu Deus. Porque normalmente ela não é 4 mil, né? Ela é mais carinha. É? Sim, depois eu vou colocar aqui um dadozinho. Lembrando que eu sou o editor, tá? Por isso que eu estou aqui falando aqui. Quem está assistindo pelo YouTube, talvez ele faça alguma edição aí para ajudar vocês que estão assistindo. Pra ficar mais fácil a compreensão, né? Pra não ficar duas pessoas aqui só falando à toa. E deixa eu só acrescentar aqui no final, lembrando que esses 73 trilhões de ienes não vai sair só dos nossos impostos. Nossos impostos não dá tudo isso, na verdade. Boa parte, mais da metade, na verdade, são títulos públicos, né? Então o governo ele está fazendo uma dívida para esse novo orçamento, né? Que é uma questão um pouco preocupante. Dívida sempre é preocupante, né? Sim, sim. Só que a questão do Japão ainda é um pouquinho mais suave. Isso aqui eu falo também para os meus alunos do curso Shoshinsha Financeiro, né? No Japão ainda assim, essa questão do título público ele é um pouco mais suave, porque quem compra os títulos públicos do Japão é mais quem está dentro do Japão. São pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Instituições financeiras do Japão. Quem está fora do Japão também consegue
comprar, Ah, lógico, sim. né? Também pode comprar, mas a maior parte é dívida interna, Uhum. né? Que eles falam, né? Então, assim, é uma visão, por exemplo, eu estar emprestando dinheiro para você, né? Lógico que você tem que me devolver o dinheiro, tá? Mas é Mas como se fosse estivesse ali entre família, uma né? dívida interna não é tão perigosa quanto uma dívida É, externa, né? Isso que eu e queria outra, dizer. e outra questão também, o motivo também do e o ien ser muito forte, né? O Japão em si ser muito forte, é porque o Japão é um dos países que mais emprestam dinheiro Ah, também. sim. Né? Então ele tá fazendo a dívida interna dele ali, mas ele também tá emprestando dinheiro para outros lugares. Né? Então por isso que o Japão é um país muito estável. Né? Mas tem essa questão assim dos títulos públicos, a gente tem que estar acompanhando também, tá vendo como que tá a situação, porque, né, por mais que eu fale aqui que não é tão Sim. alarmante, pode se tornar sim, né, uma preocupação maior. É verdade, porque quando você vê que a situação tá ficando feia, você consegue pensar num futuro próximo de 3 meses em diante pra frente, aí em caso de, né, chegar uma crise, algo parecido. E é isso. E acho que a questão também é o governo pensar mais assim, não só ajuda momentânea, né? Mas ajuda mais pra frente, né? Para as pessoas conseguirem se reerguer. E seria, as pessoas que eu digo seria as empresas, né? As Sim. empresas se acostumarem com o novo, O novo. a nova situação que estamos passando, né, e que É, vai continuar, né? Não é que o corona, por exemplo, agora com a vacina, né, os casos diminuem, que a gente vai voltar a ser o que era antes. sim, o mundo não vai ser a mesma coisa, né? Pelo tanto de pessoas que morreram, né? Sim. Então, creio que por mais que venha a vacina aí, né, 3, 4 anos em diante aí, vai ter que, né, indo se prevenindo, porque você sabe, né? A China é a máquina de fazer, fazer doenças para nós. Gente, deixa eu só acrescentar aqui, o Ellison crê que a China que causou tudo isso. Sim, eu sou do pé firme que isso é tudo culpa da China. Mas Sugoi, a China ela já implementou a moeda digital do próprio Banco Central, né? Ela já tá assim, essa parte digital ela tá bem avançada. Sim, ela economicamente ela se reergueu muito fácil perante aos outros Sim, países nessa questão do corona, né? Ela já, já sabia, né, o que ia acontecer, né? verdade. E a questão é a gente também, né? Quem ainda, né? Por exemplo, esses dias eu fiz uma enquete lá no meus stories, né? Quem ainda não me acompanhe lá no Insta, é Clarice Miyamoto, Clarice com 2 S, Miyamoto sem Y. Quer divulgar o seu Eu vou também? deixar o meu aqui que eu não lembrei como que era. Eu vou colocar o meu aqui porque eu não lembrei muito como que é. Dá uma forcinha pra nós lá, comer é bem pequenininho. Mas eu só posto coisa tua, é só coisa de carro, viu, gente? Quem gosta de carro, me acompanhe, né? Então eu coloquei lá uma enquete para ver quem que escutava podcast, né? E muitas pessoas ainda não escutam, né? Não que, né, o momento agora é podcast, mas tá se habituando a essa questão digital, sabe? Quem ainda não tem Sim. Instagram, por exemplo, né? Verdade. Tem muita gente que está no Facebook, né? Então, Sim, assim, ainda mais quem tem negócio próprio, você tem que estar na internet, você tem que tem que estar estar em nas redes tudo, né? Isso. sociais, né? E isso é para todos, né? Não só para quem tá no Japão, para qualquer lugar do O mundo. podcast, todo mundo tá botando força, colocando no Spotify, né? Então não é todo mundo que ainda tem É o verdade. Spotify. Tem gente que nem conhece o que é o Spotify ainda, né? Então. Spotify dá pra escutar de graça. Dá pra escutar de graça. Sim, né? Sim. Veio pensando agora. É que o meu Um minuto de silêncio. forneceram a conta para mim, né? Muito obrigado, né? Então a gente utiliza. E é isso, ó. Deixa aqui nos comentários quem tá vendo através do YouTube, o que vocês acharam, o que vocês acharam dessas novas medidas econômicas, o que acharam também desse novo formato aqui, meio Aqui, ó, bate-papo. tem mais gente aqui, ó. Aqui. Era pra ser um poodle, tá? Olha o tamanho. Um toy poodle. Olha o tamanho. Quem tá só escutando aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ele tem o tamanho de um
É, de um Shiba, né? Um Shiba. Um pouquinho Ele é maior. médio, mas ele tá leve, ele tá com 10, 12 quilos, né? Mas ele é grandão, é por causa do pelo, né? Quando tá peludão, né? Ah, inverno tem que deixar. Ele tá aqui, já tá com nós há 8 anos já. Sim, Pegamos filhotinho, tá aqui, fica aqui à toa. nosso primogênito. É. Mas é isso, galera. Muito obrigado, né? Obrigada, acompanha a gente. Quem no Spotify tem. Eu falei que as pessoas têm que entrar no Spotify, mas na verdade eu não entendo um pouco do sistema Não, na ainda. verdade, Vou a gente estudar melhor. nem abrir uma conta direito para cadastrar, mas Mas vamos. acompanha a gente também no Spotify, YouTube, nas redes sociais. A gente sempre está trazendo dicas, né, de finanças no Japão, né? Agora falando um pouquinho de economia. E é isso. 2 vídeos semanais, então Sim. acompanhe nós lá, beleza? Obrigada e até mais. Tchau! Tchau!